Eu quero trazer um tópico de debate para vocês aqui, uma coisa que pode influenciar o mundo corporativo, principalmente o norte-americano, de forma drástica, dramática. E, obviamente, o senhor Elon Musk, como ele não escapa de nenhuma, ele está envolvido, ele está no meio. Porque nós temos aqui um debate em relação a um choque de dois princípios do capitalismo moderno. Não é comunismo e capitalismo, a gente está falando aqui de capitalismo e capitalismo. Eu quero dizer que não tem nada a ver com isso, que não sou eu que tô falando mal do Elon Musk, tá? Porque A sempre gente me não acusam tá de eu falar falando. mal do Elon Musk. Ninguém eu tá não tô falando mal do mal. Elon Musk, não sou eu. Eu peguei aqui a reportagem da Al Jazeera. Quem não gostar aí da Al Jazeera pode pegar de qualquer outra empresa de notícias, porque eles estão reportando fatos aqui. Isso, de fato, é o que está acontecendo. Uma juíza ou um juiz de Delaware, nos Estados Unidos, onde a Tesla está registrada. Por que está registrado? Várias empresas estão registradas em Delaware, nos Estados Unidos, porque normalmente é o estado que tem as regulações mais frouxas. Mas um juiz ou uma juiz impediu um acordo de pagamento de compensação para o Elon Musk como CEO da Tesla de 56 bilhões. Mas que dedinho, o que esse homem quer ganhar? Esse homem quer ganhar 56 bilhões de dólares. É o orçamento de um pequeno país. Não, vamos lá. Ele fez um acordo de compensação de ser CEO da Tesla para 10 anos, num valor de 55,8 bilhões. Então seria aí 50,58 bilhões de dólares por ano, que seria, vamos deixar bem claro, a compensação dele por ser CEO da Tesla. A gente não está falando aqui dos dividendos que ele recebe por ser acionista também, que se eu não me engano ele é dono de 12, 13% da Tesla, só ele. E obviamente eu não vou falar da informação mais completa aqui, porque eu não sou um jurista que lida com direito corporativo, tá, gente? Eu só tô reportando aqui coisas que eu vi na mídia, e claro que existem muitos outros pormenores nisso, tipo, essa compensação não ia ser em cash, ele provavelmente ia receber em participação acionária, coisa do tipo assim. Deve ter outras formas dele receber isso, né? Mas eles acordaram que se a Tesla batesse determinadas metas, em 10 anos, para um período de 10 anos, ele seria compensado com 55,8 bi de compensação. Deixa eu falar, isso é tipo o salário dele como CEO, salário mais bônus. A gente tá falando de 5,5 bi por ano. E quem bloqueou foi uma mulher mesmo, a juíza Kathleen McCormick, porque o valor é irracional. E ela fez isso em nome de um acionista que entrou com processo. Da Tesla. Um acionista da Tesla. Por quê? Aparentemente aqui, vocês podem ir depois na matéria e ler tudo. Aconteceu que, primeiro, a pessoa que liderou, o líder da board, alguma coisa assim, que aprovou esse tipo de coisa, é uma pessoa, do conselho, que é a pessoa que atuou nessa aprovação, algo do tipo, é muito próximo do Elon Musk. Parece que o próprio Elon Musk que redigiu esse pacote de compensações para ele, e parece que, segundo a juíza decidiu, o conselho que aprovou isso não cumpriu um dos princípios que existem dentro de corporações públicas, né? Corporações de capital aberto, que são negociadas em bolsa de valores, que é que o conselho deve proteger o interesse dos acionistas. No caso, está protegendo só o acionista. Então você tem dois princípios que meio do capitalismo aí que estão em choque nisso aqui agora, que podem mandar uma onda pelo mundo corporativo, que é o seguinte: o que está valendo aqui? O que foi negociado com o CEO, que as empresas fazem normalmente, que é um pacote de pagamentos para CEO baseado em meta, que é exatamente para atrair CEOs muito competentes. Isso é um dos princípios. E o outro princípio é que o conselho tem que proteger o interesse dos acionistas. Obviamente que esses 50 e tantos bilhões que estão sendo dados para o Musk aqui é dinheiro que não vai ser pago de dividendos para os acionistas. O grande problema é isso. Por quê? No Ocidente, tradicionalmente, diferente, por exemplo, de empresas japonesas, os CEOs são compensados com valores absurdos. Absurdos. Milhões e milhões de dólares. Tá? Se eu não me engano, teve recentemente que eu li sobre o CEO da EA, que é uma empresa de jogos que tem uma fama meio negativa aí por conta de explorar coisas, monetizações com a galera e tal, que o cara ganhou, tipo assim, centenas... O CEO, não estamos falando da EA não, gente. O CEO que tem fama negativa. Ele ganhou dezenas de milhões, né? A EA também tem. Ganhou dezenas de milhões, coisas do tipo assim, e fizeram uma comparação com a Nintendo, que a Nintendo, se não me engano, o executivo mais bem pago recebeu 2 milhões com salário e bônus no total. Sendo que é mais lucrativo. E a Nintendo, a receita e o lucro da Nintendo foi muito maior que o da EA. E aí tem outro negócio que você lida com direito corporativo, com questões corporativas, você sabe que tem uma diferença entre Japão e Estados Unidos muito grandes em termos de compensação de executivos, que lá no Japão não tem esse negócio de pagar salários
absurdos. A Nintendo, que ficou na casa dos bilhões de receita, pagou várias vezes menos para executivo do que pagou a EA, que ficou na casa aí das centenas de milhões. Então, assim, é uma coisa extremamente complicada. Claro que existe uma coisa moral aí que, primeiro, colocando todo esse negócio essa discussão de lado, tem uma questão moral que é o fato dos caras poderem... Você tem um sistema que permite que os caras tenham esse nível de compensação. Isso é inacreditável. É bizarro, né? É bizarro. Eu não estou dizendo que quem faz um bom trabalho não tem que ser compensado. Mas o problema é, você tem todos esses arranjos corporativos que o cara que está sendo compensado, ele tem influência no conselho, ou com participação acionária, ou de outras formas também, para decidir sobre a votação do próprio salário e compensação dele. E aí você chega a esses negócios que os caras têm compensações de centenas de milhões, dezenas de milhões, e até bilhões nesse caso. Se fosse 1 bilhão, já seria desproporcional. E uma das coisas que tem nessa reportagem do New York Times, que eu não consegui abrir aqui agora, que eu achei interessante, é que essa decisão dessa juíza pode abrir um precedente. Porque, se eu não me engano, é a primeira vez que alguém está intervindo nesse tipo de compensação como parte do argumento, como parte do motivo. Porque já teve intervenção, porque tem coisa que acontece que é legal. Mas aí é o caso de ser astronomicamente muito alto a compensação. Astronomicamente indecente. Então, tipo assim, isso pode mudar o mundo corporativo de fato. Não, e a gente está falando de um estado, de uma juíza de um estado extremamente liberal. Tanto é que é o estado em que eles escolheram colocar a sede lá. Então é um estado de regulações frouxas. A carta da empresa tá lá, né? Pra galera que fala, isso é coisa de comunismo. Não, gente, isso é porque é liberal, entendeu? É super liberal. Não, liberal no sentido, liberalismo econômico, tá, gente? Econômico. É porque todo mundo registra em Delaware, porque é onde tem as normas mais frouxas. Exatamente. Seria o favorecimento. Aí até isso se tornou abusivo até no estado em que se é acostumado a favorecer grandes corporações. Exato. O Elon Musk já ameaçou, se não me engano, transferir a carta da empresa pro Texas, já falou um tanto de coisa no Twitter já. E outra coisa, aí existe um negócio quando a galera vem com aquele argumento de não, é porque se ele trabalhou, ele conseguiu bater essas metas com a empresa, ele tem direito a isso e tal. Tem um outro debate também que é se, diante do público, ele de fato merece, da questão pública, os CEOs deveriam levar uma compensação tão grande. Porque a gente tem que lembrar que um dos fatores mais importantes, para a Tesla conseguir bater todas essas metas e chegar ao valor de mercado que ela tem hoje em dia, ter o sucesso de vendas que ela teve hoje em dia, foi incentivos governamentais. Se eu não me engano, a Tesla, para abrir a Gigafactory dela, se não me engano, no estado de Nevada, pelo que eu estava lendo aqui, ela recebeu só do estado de Nevada mais de 1,6 bilhão de incentivo. Inacreditável, tipo assim, isso é... dinheiro do contribuinte. É recurso público. E não só isso, ela recebeu em vários outros estados. Teve uma época que você tinha benefícios federais e estaduais para comprar um carro elétrico da Tesla, o que fez com que a Tesla tivesse, obviamente, pelo escolho do governo, uma vantagem desleal, você pode colocar assim, desbalanceada em relação a outras empresas de carro não elétricos com as quais ela estava concorrendo. E isso foi uma coisa vital para a empresa ter sobrevivido e existir até hoje e ter esse sucesso. Então você fica assim, mas se o cara conseguiu, ele merece, é dele. Mas a gente tem que lembrar que boa parte desse sucesso se deveu, no caso da Tesla, principalmente, é uma empresa assim, se o governo americano, tanto no nível federal quanto os diversos estados americanos, não tivesse decidido essa empresa aqui, porque eles estavam interessados em desenvolver o mercado de carro elétrico, essa empresa aqui vai vingar. Se eles não tivessem decidido isso e tivessem dado um monte de benefício fiscal para a Tesla, para quem comprasse carro da Tesla, todo tipo de benefício você pode imaginar para montar a fábrica, fazer tudo. Se eles não tivessem feito isso, a Tesla não existiria. É muito engraçado que sempre vai ter. Eu acabei de ver um rapaz aqui. Foi ele que fez sim. Gente, para de defender bilionário quando você não conhece toda a estrutura envolvida. Para com isso. Para de pagar esse papelão na internet. E ele não fez a Tesla, tá, gente? Vou deixar bem claro. A Tesla, Já existia. Toda a filosofia da Tesla de fazer... Qual que é a filosofia da Tesla que vingou o carro elétrico? Ela queria fazer um carro elétrico que fosse atrativo. Você não teria um carro elétrico, não só porque você está preocupado com o meio ambiente, não ia só apelar para a sua consciência ambiental, mas era um carro que tinha um apelo emocional, um apelo em termos de custo, de manutenção a longo prazo, coisa do tipo, esse tipo de coisa. Um carro que, de fato, se você colocasse na balança, e também um carro que tivesse um apelo, de fato, emocional para a galera. Um negócio meio nível Apple, assim, que você quer ter, né? Você não sabe por quê, mas você quer. Esse tipo de filosofia existia antes, e o Elon Musk, ele deu um golpe corporativo, tá? Deu uma rasteira nos CEOs antigos, ele entrou como investidor da empresa,
e deu uma rasteira para o conselho colocar ele como CEO. Ele não é fundador da Tesla. Pouca gente sabe disso. Tem todas essas questões, tá? Eu não estou dizendo que tem uma resposta para isso. Eu, particularmente, acho que é indecente o cara receber desse jeito. Tipo assim, não tem uma empresa pagar bilhões para alguém. Ainda mais alguém que, se você for colocar no papel, e aí agora sou eu falando, tipo assim, o nome dele é envolvido com vários solavancos na empresa. Tem lá o mérito dele de negociar, sei lá o que foi o lobby que foi feito com o governo americano para conseguir dinheiro, ok? Sim, não tô defendendo, mas existe esse aspecto, mas você tem que ver o quanto que o nome dele, o envolvimento dele em outros temas, trouxe para baixo o número de ações, o valor das ações da companhia. Tipo assim, ele não é uma personalidade que agrega, gente. Aí vão falar, ai, Nilce, quem é você pra falar isso? Os fãs do Elon Musk me adoram. Mas o fato não precisa concordar comigo, não. Vai lá e checa o que é informação pública. Não precisa concordar comigo. Eu só tô falando isso, a minha opinião sobre esse caso é embasada nas coisas que eu leio a respeito desse tema. Que você não precisa concordar comigo. Você pode pular a minha opinião e ir você checar as fontes. E vai lá e avalia se realmente agrega ou não agrega. E tem que acontecer isso aqui, né? Que a Tesla vai pagar 1,5 milhões. Deve ter saído até barato para ela isso. Pra, tipo assim, quando você paga um valor para você não... Para arquivar. Para arquivar, para terminar um processo. Um processo por jogar lixo perigoso. Que eles jogaram lixo automotivo no estado da Califórnia. Em vez de manusear, da forma apropriada. Vai ter que pagar 1,3 em ações civis penais, que para a Tesla não é nada, né? Isso é uma tapa no pulso. E mais 200 mil pelo custo da investigação. Esse 1,5 vai corrigir o dano? Não vai. Não, isso daqui as empresas normalmente elas fazem isso, né, por erro, né? Porque normalmente quando... Compensa errar. Exato, porque o custo de você pagar a multa, ele normalmente é mais baixo do que o custo de fazer a coisa certa. Então você paga a multa. Me diga aí nos comentários o que você acha. Eu, de fato, não tenho uma opinião. Não consigo deliberar tanto sobre isso, porque eu não sei todos os pormenores do direito corporativo. Mas eu queria trazer isso daqui para vocês, não só como tópico de discussão, mas também porque é uma coisa que pode mudar as dinâmicas de corporação daqui para frente, porque pode começar a ter decisões de juízes limitando o tanto que pode ser pago para executivos, né? Para CEOs. Executivos em geral. Tem outros têm pacote de compensação. Eu acho que seria uma também, coisa saudável, sabe? Eu acho que tá muito desproporcional. E a galera fala, mas o Estado está intervindo. Isso não é questão assim, do Estado intervir. Essa questão é do Estado intervir para que princípios de funcionamento de uma organização pública continuem. Na verdade, o Estado não vai estar intervindo para a proteção do geral coletivo, mas sim para a proteção dos acionistas. Da própria companhia. Porque o dinheiro que você está pagando, esses absurdos que você está pagando para o CEO, principalmente em ocasiões que o CEO tem, inclusive, parte do controle acionário e capacidade de influenciar na aprovação dos próprios pacotes de compensação deles, você tem aí um dano muito grande para o acionista, porque o que está sendo pago para o CEO ou é dinheiro que não está sendo reinvestido na empresa, ou é dinheiro que não está sendo pago como dividendos, como dividendo, a divisão do lucro, para quem investiu. E tem uma coisa final também, que muita gente acha que isso pode influenciar na capacidade do Musk de pagar pelo Twitter. Porque o Twitter tá... Pode ser até uma jogada dele, né? Para conseguir recurso. Estão dizendo que ele vendeu a ação da Tesla primeiro para comprar parte do Twitter, parte do dinheiro dele e parte do dinheiro de outros investidores, se não me engano. Mas parece que ele teve que também realizar algumas opções dele para ter dinheiro em caixa para bancar custos do Twitter, porque o Twitter não está dando dinheiro, está meio que saindo do bolso dele. Então, ele pode estar desesperado com essa grana, porque a grana provavelmente que ele ia usar para manter o Twitter funcionando. Porque o Twitter, até onde eu sei, pelo que corre pelas más línguas, ele está sendo pago com o dinheiro do próprio Musk. Do próprio Musk. Sempre quando dá um rolo desse, o Elon Musk, né? O cara não escapa.